Vou no mercadinho, pegar um lanchinho e um prozinho. Quem sabe um salgado. Se a gente tiver mais saudável, é um Ioprozinho com uma banana, talvez. E aí? Mas hoje acho que eu tô pro crime. Nossa, mas tá grande esse croissant aqui. É que eu lembrei logo aquele dia lá, você paguei pra mano. Polvilho? Vou pegar um desse aqui, ó. Croissant seco. Bota fé? Esse croissant é bom. Já provou? Sério não? Que você esperou desde o ano passado pra voltar. Tô bastante tempo de férias, né? A gente tá bastante tempo sem jogar campeonato. Então a ansiedade tá a mil. A gente só quer voltar a jogar logo, principalmente eu. Então acho que a gente tá bem empolgado e contando os dias assim pra chegar logo. Aos treinos, pegada forte aí pro CBLOL agora. Acho que a gente chegou a treinar só metade de um bloco sem o FNB, que ele tava passando muito mal ali. Foi de boa porque o Gru é um ótimo jogador, tranquilo ali, então foi de boa. Mas acho que a gente já acostumou, é de boa ali, só atrapalha um pouquinho porque não tem como você conversar pessoalmente com a pessoa, mas pelo Discord dá de boa, então é tranquilo. Essa semana foi um pouco conturbado. Na terça-feira o meu corpo deu alguns sinais assim, comecei a sentir um pouco de que ia ficar com febre. Normalmente quando eu vou ficar doente eu consigo sentir um pouco antes. Eu comecei a ficar com febre e aí na manhã seguinte eu acordei com a garganta muito inchada, tava com muita febre ainda, 38, quase 39 de febre. Tomei alguns remédios, fiquei acompanhando o treino pelo Discord, deitado na cama mesmo. E acho que no final da tarde, mais ou menos umas 3, 4 horas depois, os remédios começaram a fazer efeito, a febre passou. E eu consegui jogar pelo menos os últimos jogos do treino. Aí beleza, certo? O resto a gente vai executando com calma. Se o cara tiver na wave que não é pra ele estar e a gente tá, ele morre. Se o cara tiver na visão que a gente vai pegar, ele morre, aí beleza, tá? Mas primeiro, vamos botar a ordem na casa. Tá? Nosso time chega, acho que eu diria que um começo um pouco mais devagar do que eu imaginava. Pelos nomes que a gente tem, pelos profissionais que a gente possui aqui, eu acho que a gente esperava, acho que todo mundo da comissão e até os jogadores esperavam que a gente começasse um pouquinho melhor em quesito de resultados de treinos, por exemplo. Mas é algo que eu acho que é natural também. São pessoas que têm visões diferentes sobre o jogo e apesar de a gente ter mantido praticamente a mesma base, querendo ou não, um trabalho do zero, né? Então, agora esse início nosso foi bem mais devagar do que a gente imaginava mesmo. Foi uma semana conturbada de alguns problemas técnicos, a gente não teve todo mundo no office alguns dias, alguns problemas de internet aqui e ali, choveu muito, outros times ficaram sem internet também durante os treinos e também por quesito de saúde. E apesar disso, eu acho que a gente ainda assim sai com saldo positivo, a gente está bem confiante para a nossa estreia. Você e o Furchinho. Você vai comer bastante agora? Junto com o Bigão? Bomba é essa, né? Vamos entrar todo mundo na sala? É seu pé? Parece uma cobra. Tem pé da linha, não? Vou tentar pra trás. Wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool. I prefer to stay in the cut. Don't want no attention. Pra colocar ele, ou a gente faz com o clear, ou tipo, dá pra jogar pra invadir também, encher o saco dos caras, só a gente pegar, entendeu? Assim, se quiser muito jogar para punir o caçadinho, eu acho que a gente... Mas se a gente for, tipo, ter perigo de dar rebote, eu posso...
Now that's savage in me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Monkey asking me about how I got the PR top, then they're ringing off my phone. Times change, but mine's made though. I ain't got line patience, tried then, don't like bait, just gram. Snap that for the man, these dudes do the most. No money in Quando the chega mais perto do dia do jogo, a gente começa a pensar mais nos oponentes. A gente tá treinando algumas semanas já, a gente tava mais focando em nós, as coisas que a gente tinha que arrumar, mas agora como a gente tá no finzinho da semana, já começa a pensar nos times que a gente vai jogar contra. Então acho que a gente tá bem estudado, a gente sabe o que a gente quer, a gente tá confiante no que a gente vai picar também. Então eu acredito que estamos tranquilos, vamos ter uma boa estreia. A nossa expectativa é de ver um campeonato em aberto assim no início. A gente não sabe 100% quem vai ser forte ou não, mas acho que as grandes apostas seriam a Loud e a Fluxo, na minha opinião. Eu acho que a Loud, por ter mantido a base campeã do ano passado, eles já montaram bem um jeito de jogar legal, são jogadores muito experientes e bons no que fazem. E a troca deles, eles trocaram um ADC com muita atitude e muita habilidade, né, que é o Brence, por um jogador também muito competente da Coreia. Então acredito que mantendo essa base eles vão começar bem forte o campeonato. E a Fluxo, principalmente pela quantidade de habilidade individual que aquele time tem. Eu acho que eles conseguiram montar um elenco extremamente habilidoso individualmente. Acho que esse time pode ganhar muitos jogos no dedo mesmo, pela quantidade de talento individual que existe. Mas vamos ver como é que eles vão evoluir também durante o campeonato. O que eu quero dizer também é que, tipo assim, a gente vai mais um jogo hoje. A gente vai precisar de mais de um jogo, certo? Então eu acho que vocês precisam fazer isso fora do horário de inscrito. Esse é um jeito de jogar. Eu jogo bem menor que eu. Tipo, você joga batendo nele e puxando ele sempre, batendo embaixo da torre, sei lá, você joga stack pra bater nele. Se vocês for ver, a gente só jogou o primeiro jogo. O segundo jogo, a primeira vez que aconteceu um negócio errado, já baixou, o terceiro piorou e esse aí a gente não jogou. Vocês vão fazer isso no palco? Se der errado, vocês vão ficar triste e largar o mouse? Com certeza não. Não, né? Dentro do treino. A gente tem sorte ainda, tipo assim, tem muita coisa técnica que a gente não consegue treinar porque a gente é obrigado a treinar com outros times. Isso é a parte ruim de como funcionam os treinos de LoL. Mas a parte de atitude a gente pode treinar todo dia, basicamente. Porque a gente está sempre jogando contra os nossos adversários. Esses caras vão jogar contra vocês. Em breve. Daqui a pouco. Não é esse final de semana, é no próximo. Se não é no próximo, é daqui a pouco. E no máximo 3 semanas vocês vão estar jogando contra esses caras aí, velho. Então dá pra treinar atitude sim, velho. Isso aí não precisa nem de mais nada, não. É dar a vida todo dia aqui, guys. É o que eu falei pra vocês. A gente pode escolher ter 2 jogos por semana. A gente trata a nossa semana igual um lixo, vai lá e faz bonito no final de semana, ou tenta fazer bonito no final de semana. Ou a gente tem 22 jogos por semana. Pra treinar, pra jogar, pra ganhar. Tá ligado? É treinar, ganhar. Não é sobre fazer 5-0 no treino, não. Mas é treinar, ganhar. Como que eu ganho esse jogo? Como que eu ganho esse jogo? Como que eu ganho esse jogo? Sempre assim, guys. E é competição, né? O outro lado. Como todo mundo já sabe, né, a atividade física ela melhora a qualidade de vida. Então, para atleta de esporte eletrônico, né, de alto rendimento também. Se você for pensar assim de uma forma bem simples, eles trabalham muitas horas sentados. Então, meu objetivo é fazer eles se alongarem. A gente faz treino de reflexo, eles fazem todos eles fazem musculação. A gente trabalha também com funcional. E aí tudo melhora a qualidade de vida, consequentemente melhora a performance. Na segunda vez que a gente foi campeão, ele tinha 7 Volibear. Sabe o que ele pegou contra a Thalia? Pegaram a Thalia. Essa semana tá meio pobre, mas eu prometo melhorar nas próximas. É pra mexer mesmo? Pode mexer. Pode abrir, pode abrir. Cadê o vídeo? Legal. Tá preso aí. Tem eleição? Tá preso alguma coisa? Tem. Lá também. Vamos lá. Se quiser uma parte aí, pô. Outra vez que tá no base, ele tá no vídeo dele. Fala com ele. Onde que é isso aí? Alguém tentar puxar isso aqui, senão vai acabar. O cara Tipo, da season anterior. Mesmo vocês não jogar, sei lá, 2 dias antes. Não é legal. Se ficar aí gold na LD10, ele deve ficar na coisa.
Qual que você acha que é a importância de um psicólogo para um jogador de esporte eletrônico? Eu acho que diferente do esporte tradicional, o esporte eletrônico ele é muito mental, né? Então, mental envolve vários aspectos psicológicos, desencadeia várias emoções durante o jogo, né? E se o atleta ele não consegue administrar e entender essas emoções, ele pode tiltar no meio de uma partida, ele pode não conseguir se recompor. Então, o psicólogo ele acompanha o atleta e o time para ajudar ele a lidar com todos esses processos. Em dia de jogo, a gente costuma fazer uma ativação mental, né, onde eles começam através do mindfulness, a consciência do aqui e do agora. Em seguida, eles fazem uma visualização do que eles querem fazer no jogo, né, de acordo com o que eles pensaram de draft e tudo mais. E aí vocês pensem, né, em determinado momento, quando eu der as instruções, no que vocês querem ter em termos de atitude, dentro de jogo e tudo mais, beleza? Beleza. Vamos lá, então sentem de uma forma confortável na cadeira, começa a trazer atenção para sua respiração e leva 100% da sua atenção para você, para o seu corpo, para sua mente. Tenta levar essa sensação de tranquilidade para sua mente também. Lembrando da comunicação e de exercer o seu papel dentro de jogo. Se apropriem disso a partir do momento em que vocês pegarem o teclado de vocês e vocês estiverem descendo para o stage. É importante já sair com tudo em mente do que vocês realmente querem fazer. Fúria primeiro vai gritar, e depois 1, 2, 3, Fúria, beleza? Fúria! 1, 2, 3, Fúria! Com o FNB, Gucci, Envy, Trigo e Redbert. Um bom elenco, sabe? Acho que isso é importante, pode não ter tido aquele final de ano, os playoffs que eles queriam, mas acho que é um time que ainda dá. Pode dar de cara, recebe o engage primário, vem chegando greve ainda pra descontar. Quem vai cair agora? O First Blood sai aí, o First Blood sai aí, vai ser em cima do Gucci! First Blood na jogada, ainda quer o double, vem pro double, vem pro double, vem pro double, nada disso! Mas são 2 abates a favor da Cade, que continua na progressão. O greve não para, ele tá com sede de sangue, ele quer mais! E ainda vem a perseguição estendida no Redbert. A nota que é do greve, não deu! Mas segue sim! É double! Melhor posicionada. O Gigo tá sendo visto ali, eles têm notícia disso. Estourar. Entrada agora do Gato, mas ele é parado logo na sequência. Nossa. Que beleza! Caem 3 jogadores, caiu 4, sobrou somente o Gigo. Redbert, o que você fez? Que seja vantajoso pra eles, a Fúria vai dominando e vai mostrando aqui. Opa, tenta de novo, agora entrar, a Fúria quer fechar a conta, pra cima da Vivo Cage, vem chegando do portal do Gravitar agora, mas a equipe da Cage tá completamente dividida, tem 3 pra um lado, 1 pro outro, tá todo mundo pra um lado e ninguém tá junto, já tem uma eliminação pra cada lado, vem perseguição ainda, foi embora o Greve logo na sequência, 2 a 1 por enquanto da equipe da Fúria, tenta voltar ainda no FNB, mas ele consegue absorver e vai continuar a pressão pelo meio, que parece. O que ia ser pra equipe da Cade se o Gucci tem essa ultimate disponível agora? Mas aí, meu amigo. TP, hein? TPzinho vindo. TP pra chegar ali agora, se apresentar, se juntar com a equipe FNB pra tentar a vantagem numérica. Momento pra Fúria agora. Eles precisam vencer essa batalha pra voltar pra sonhar. A Cade ainda tenta, não deu! O sonho virou pesadelo. Já cai mais um jogador. A Vivo Cade Stars na progressão. Pra tentar fechar o jogo. Já leva 2, leva o terceiro. Eles vêm pra finalizar, pra garantir tudo que eles precisam. O Trigo tenta brilhar, leva o primeiro. Mas você também eliminado por ali. Tem ressurreição logo na sequência. Mas não tem mais pra onde ele ir. É abate certo da Cade. Será que dá um milagre? Será que ele consegue alguma coisa por ali? Vai tentando no máximo. E nada disso. Esse Vivo Cade Stars, sejam bem-vindos novamente ao CBLOL com vitória!
Quem vai fazer? Passa a porta. Perdi meu outra vez só. Por que a gente não seguiu o plano lá do clear com o back? E aí... Tem mais alguém da Flor e eles vão... Eu achei que ia ser só porque a gente tinha uma frase boa ali, tá ligado? Só que o cara lutou logo, mas eles ganhavam muito fácil, né? Por ser Johnny e Silas, Kong e Silas. Acho que depois que a gente ganhou aquela fight no drag lá, é só a gente jogar o padrãozão, feijão com arroz, tá ligado? No Rio de Cima também, perto do Baron, que a gente até engajou o Varus sem flash, quando a gente sabe fazer o básico assim ainda, que é preciso pra ganhar. Bom, agora, felizmente a gente estreou com derrota. É um pouco do reflexo do start bem devagar que a gente está tendo. A gente ainda não está sabendo fazer algumas coisas básicas, assim, a nossa estrutura ainda não está boa. Então a gente teve 2 bons momentos no jogo de hoje contra a Cage, mas a gente não soube aproveitar. E eles puniram bem. Então agora é sentar, voltar pro office agora, dar uma revisada no jogo, rever o nosso draft, nossa estratégia para amanhã, bater de novo esse feijão com arroz até que a gente consiga fazer certo. Acho que as primeiras partidas são bem importantes, mas o que importa ao longo do campeonato é o time ter encaixado, tanto que a Loud chegou bem forte nos playoffs passados, mesmo tendo alguns problemas no meio do campeonato. Então acho que é importante, mas não diria que é obrigatório você começar amassando todo mundo assim. Acho que o time tem que estar confortável e evoluir. Acho que a pressão que eu tenho é mais pessoal, assim, de onde eu quero chegar e os resultados que eu quero. Tenho muita vontade de ser campeão, então isso é algo que eu venho me cobrando assim para dar cada vez mais de mim para chegar lá. Então acho que diria que é a única coisa assim que eu me pressiono sobre. Pro CBLOL, começando agora, acho que eu estou muito mais ansioso do que eu tive nos outros. Nosso início de treino não foi tão legal, acho que pelo tempo que a gente ficou parado, ficou meio esquisito assim, a gente não está conseguindo ter uma forma boa nos treinos, não está conseguindo se encaixar como time. Então esse começo do CBLOL vai ser um pouco mais difícil porque a gente vai ter esse estresse de a nossa expectativa não está indo, quer dizer, o nosso rendimento não está indo conforme a expectativa. Então aumenta um pouquinho mais assim, eu estou um pouco mais ansioso por conta disso também. Só que eu estou bem confiante que durante o processo do CBLOL inteiro a gente conseguiu evoluir bastante. Acho que essa semana a gente está se descobrindo um pouquinho mais a identidade do nosso time, a forma que a gente quer jogar, o que a gente vai fazer, o que é bom para cada um, o que não é bom. Então eu acho que essa semana foi muito boa para a gente se descobrir assim e começar a focar numa identidade do time, sabe? A gente ter um estilo de jogo pra gente jogar, algo que a gente seja bom, algo que a gente seja muito forte e que faça a gente ganhar os jogos. Então, eu gostei dessa semana de treino. Eu acho que a gente conseguiu consertar erros que estavam afetando bastante o nosso desempenho e agora acho que a gente entrou no caminho certo, assim. Eu consigo ver um caminho, assim, pra gente, sabe? No começo do campeonato. Ele não vai fazer o teste. E vai trazendo a atenção pra você, pro seu corpo e pra confiança tomarem conta de você. E agora eu quero que vocês pensem na conversa de fazer o seu papel dentro de jogo, quais são os aspectos mentais. Não tenho muito que eu faço pra segurar a ansiedade não, eu só aceito ela ali. Eu tento conversar bastante com a Irine, que é a nossa psicóloga. Mas no fim, assim, sempre existe ansiedade, eu sempre fico bem ansioso antes dos jogos e só tento lidar com ela ali na hora. Fúria! 1, 2, 3, Fúria! Muito estranho, apesar de ter jogado aqui. E aí nesse papo de draft esquisito, a INTZ teve um draft esquisito. Tá aí então, meus amigos, vambora, já tá na sua tela. Summoner Rift, tá valendo Fúria contra a INTZ. Você tá no que talvez faça uma barricada. Olha o trigger.
Yamp vem chegando com sangue nos olhos, que é esse Dive. Conseguiu travar os dois jogadores numa pancada só. O problema é que a torre castigou e ele é eliminado. Chegou o teleporte do Wave pra correr atrás do Ia e do Ninja Kiwi. O Wave vem fechando, força o flash. O time da Fúria segue na perseguição. Eles querem o abate, o Ia não vai ter como escapar. Ou vai um tiro, mais um, tá lá! Garante a eliminação. O Ninja Kiwi gasta o flash e entrega a vantagem pro time da Fúria. A Fúria também tá conseguindo contestar. Lá vem drible de novo. Pra cima do Ninja Kiwi, vai pra onde, meu amigo? Ele tá sendo completamente dominado, não tem muito o que fazer. Garante a eliminação, mais uma na mão do Trigo. Tem mais briga lá pelo topo. ZZK ficou sozinho, ele vai tentando escapar, mas foi jogado na parede. Vem chegando o Yamp com seu ultimate, bota todo mundo da Fúria pra correr. ZZK focado na forma irrestrita, tentando castigar, só que ele apanha e é eliminado. É demais, louco. Trigo, FNB, Redbert, o Gucci vem fechando, toda a galera da Fúria vai tentar segurar a onda. FNB é obrigado a pular pra longe. Lá vem o ultimate do Yamp, cercando todo o time da Fúria, que fica sem ter muita ação. FNB vai pegar Mega Nar. Olha a entrada do Gucci, dá uma espalhada na galera da NTZ, o Nosferos tá perseguindo a backline, vai tentar sanduichar o time da Fúria. Fecham em cima dele, foi eliminado o Nosferos, a Fúria se defende, se segura. Acabou a brincadeira, o homem caiu, a equipe da INTZ não tem mais como ser tão incisiva. Eles podem permanecer nesse cerco, mas incisivos eles não podem ser. Tão confiantes. Olha o Wave, vai ser eliminado, o Yamp bateu no peito, falou que carrega, buscou a eliminação a favor do time da NTZ, que ainda não conseguiu levar o inibidor, mas vai castigar e garantir as 3 rotas com o inibidor detonado. Vem essa flecha, pegou com tudo em cima da FNB, ele é obrigado a dar uma recuadinha, o ZZK, meu Deus, por causa da bolha. A NTZ quer acabar o jogo, lindo ultimate da FNB, será que é suficiente? Parece que é, amigo, porque a Fúria vai limpando a sua base com o sangue da NTZ. Meu Deus do céu, dito e feito. E a NTZ provou que poderia sim ser incisiva, mas provou ao mesmo tempo que não deveria ser incisiva. O FNB salva o jogo com a sua ultimate de Nara. De olho então, a NTZ já entrou na base, vai levar o inibidor do topo, que acabou renascendo. O time da Fúria fica encolhido, se defende perto da sua única torre. Será que a NTZ consegue finalizar? Eles vão se posicionando, ZZK dá a cara, o Nosferos se posiciona, tentando um flanco. Vamos acompanhar se a Fúria se defende. Super Minions, mais uma onda de Minions. Ó, Super Minions tá chegando aqui pela parte de baixo, o Gruntar tem Minions chegando de novo pelo mid, a torre já foi metade da vida. Vai vir a onda do Maokai, vai vir o engage. Lá vem onda para um lado, onda para o outro, só que a Fúria fica travada. Expulgo para cima do Nosferos, que fugiu do dano que o Trigo tentava. Ele coloca o dano em cima do Trigo, que é obrigado a retornar. NTZ segura um pouquinho a onda, não foi tão incisivo assim, mais uma onda de Minions vem fechando. Agora sim a torre é detonada, só tem o Nexus que tá peladinho, Nosferos faz entrada, garante o abate, são 2 no chão. A Fúria não consegue existir, é GG! Vitória da INTZ! Vitória do jeito que a INTZ precisava. Eles precisavam do Nosferos chegando junto. Eu tava falando, tipo, pô, vocês viram que isso aqui tá ruim? Não pegamos? Não. A gente não pegou nem o primeiro nem o segundo? Não. Então, existe alguma chance dos caras ganhar 4v4 no bot side, velho? Depois que ele pegou o double kill no bot, eles já estão fugindo. Perdi muito tempo, mas eu consegui crashar hoje. Sim, vai pegar 6 na frente, mas essa play aqui não acontece, velho. E ver, porque a gente sabe, tipo, a gente tava imaginando já, os caras iam fazer isso. Eu vou terminar meu clear e o Redbert já sabe que ele não, tipo, ele vai ficar pro mid ali, tá ligado? Ele vai ir no mid e vai olhar o que vai acontecer. Se você depois, tipo, vocês 4 do top, vocês estão olhando, vocês jogam, vocês falam, mano, os caras tão malucos aqui, a gente vai matar todo mundo, vocês sobem aqui por trás e vão fightar. Senão a gente vem pro bot, mano. Quem tava falando como que a gente ia abrir e tal, tava sendo o FNB. Deles e os caras. É, sim. E aí eles... Os caras tão sem fácil, o fight era bem melhor pra ele. Valeu. Falou, Brad. Eles desceram já? Show. Foi um final de semana duro pra gente. A gente começou com treinos bem devagares, assim. Como eu já tinha falado em alguns outros momentos, foi uma surpresa, eu acho, pra todo mundo, o start bem devagar que a gente teve. O que aconteceu no palco foi bem reflexão do que a gente estava vendo nos treinos também. Não foi uma surpresa nesse sentido. Eu esperava assim um upgrade, né? Mesmo a gente não indo tão bem nos treinos,
pro palco, né? Mas a gente não conseguiu trazer, então foi um reflexo bem real do que estava acontecendo nos treinos todos os dias. Então agora a gente precisa identificar realmente a raiz dos problemas e começar a mudar. Acho que a gente perdeu um pouquinho de trabalho nesse início de ano porque a gente não estava conseguindo seguir com o trabalho, né? Mas a gente vai ver se os feedbacks forem bem recebidos, né, por todo mundo e todo mundo entender e a gente conseguir evoluir bem rápido agora. Eu acho que a gente tem ainda um futuro bem bom, senão a gente vai ter que fazer algum tipo de modificação, alguma coisa assim. A gente precisa pensar ainda em como vai ser o melhor curso agora, né? Mas agora é sentar, pensar com a cabeça fria, tentar identificar todos os pontos e aí todo mundo pegar as suas responsas e trabalho. 2-0.